Meus prezados irmãos, em primeiríssimo lugar, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, mandamos bênçãos para o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso reitor, o nosso professor, aquele ser que ensinou-nos a religião sem aumentar e nem diminuir nenhuma coisa. Inshallah subhanahu wa ta'ala, por hoje queremos falar acerca de um tema de extrema importância. E este tema chama-se Declarações de Ibn Mas'ud. Inshallah subhanahu wa ta'ala, falaremos das declarações de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mas antes de nós debruçarmos aquilo que Ibn Mas'ud falou, devemos conhecer quem é Ibn Mas'ud. Antes de nós falarmos o que Ibn Mas'ud dizia, devemos conhecer quem é Ibn Mas'ud. Meus prezados irmãos, o Ibn Mas'ud, o seu nome completo é Abdullah ibn Mas'ud. O Abdullah ibn Mas'ud é um homem que foi nascido em Meca, no país onde o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam também foi nascido. O Ibn Mas'ud, a sua juventude, ele gastou pastando um rebanho, animais. Ele era um pastor do senhor chamado Uqba. Então, onde é que entra a relação de Ibn Mas'ud, ou melhor, Abdullah ibn Mas'ud, com Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Certa vez, o Ibn Mas'ud radiyallahu anhu foi mandado, como era o seu trabalho, diariamente pastar os animais. Então, num dia ele estava no deserto pastando os animais. Alhamdulillah, o que acontece? Ele vê dois jovens ou dois homens, e aqueles homens chegaram diante de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu e disseram: ó jovem, nós estamos a pedir o leite, estamos com sede, estamos com fome. Estamos a pedir para que você nos faculte pelo menos o leite, para que inshallah subhanahu wa ta'ala nós fiquemos saciados. O Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sendo um homem íntegro, ele disse o seguinte: infelizmente eu não posso facultar. Isso porque eu sou um empregado, não tenho como dar o leite, tenho medo do meu patrão. Era um homem confiável, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Era um homem que sabia que esses homens estão a sentir fome, sim, estão a sentir sede, sim, só que infelizmente eu sou um empregado, não posso dar algo que não é a minha pertença. O que eu vou responder? Atenção, nesta altura o Ibn Mas'ud radiyallahu anhu era antes de ser muçulmano. E quando aqueles homens ouviram as palavras de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, em vez de zangarem, ficaram contentes. E aqui estamos a falar de quem? Estamos a falar concretamente de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com o seu companheiro Abu Bakr radiyallahu anhu. São esses homens que tinham pedido Ibn Mas'ud leite. O Ibn Mas'ud não facultou porque sabia que não era sua pertença. E o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viu o comportamento de Ibn Mas'ud, ele gostou, amou. Se fosse nós de hoje em dia, nós homens, até muçulmanos, não são confiáveis. Mas o Ibn Mas'ud hoje está a nos deixar nos chinelos, mesmo não sendo muçulmano, está sendo íntegro, está sendo confiante. Nós de hoje em dia, se trabalhamos com um patrão, bastará ele piscar um pouco, já roubamos. O patrão bastará piscar só um pouco, simplesmente vou urinar, ali mesmo que sai, já levamos ele 5 quilos de batata para ir comer em casa. Não somos confiantes. Nós não somos confiantes. Até inclusive, se vocês forem observar, nas nossas mesquitas, os alcorãos, já não temos como deixar ao ar lento. Porque são muçulmanos que até o Corão roubam o Corão.
Quer dizer, até o Corão que diz não roubar, eles também roubam o Corão para irem vender. O Corão diz que você não pode roubar, mas eles mesmo assim roubam. Vão vender em casa. Então, não somos confiáveis. O Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, aqui ele está a dizer que, olha, eu não posso vos dar porque eu tenho meu patrão e não sei o que vou responder ao meu patrão. Você que é pedreiro, já construiu sua casa roubando o seu patrão. Diariamente rouba um saco de cimento. Até já comprou uma casa, já construiu uma casa lá na sua zona, com 3 quartos, com cimentos que você roubou. Não somos confiáveis. O Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quando foi ouvido pelo Nabiullah Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, aquelas palavras, o Nabiullah Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse o seguinte: então estamos a pedir para que você arranje, mesmo que seja uma ovelha virgem, isto é, uma ovelha que não dá leite. Só nos mostre isso. O Ibn Mas'ud finalmente ele aceitou porque sabia que uma ovelha virgem que não dá leite não tem como dar leite. Só que ele ficou espantado quando viu o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pegando o umbre da ovelha, aquela coisa que se extrai leite, pegando e saindo leite, e é milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, que tinha concedido o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, o Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quando viu aquilo, ficou espantado, ficou perplexo, pasmado, e perguntou-se: mas como é que isso acontece? Uma ovelha que é virgem, não tem como dar leite, como é que está a dar diante deste homem? Como é possível isto estar acontecendo? Como é possível? Até porque perguntou: como é que eu posso fazer isso também? Só que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não deu tempo. Sabem por quê? Porque na altura isso acontece quando o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha fugido de Meca da perseguição dos Quraishitas. Então no caminho aconteceu essa toda a história. E ele foi-se embora até Medina. Anos depois, Ibn Mas'ud, ou melhor, Abdullah ibn Mas'ud, fica muçulmano, reverte-se ao Islã e fica perto, para não dizer na casa de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vivendo junto com Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, nós não vamos conseguir terminar as qualidades de Ibn Mas'ud. Isso porque é um grande homem, um dos homens que conhecia o Corão na íntegra na altura de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tanto que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha dito que se por acaso você quer ler bem o Corão, leia como leu Ibn Mas'ud. Leia como leu Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, ele mesmo dizia que, wallahi, não existe nenhum versículo do Corão que eu não saiba aonde foi revelado esse versículo. Não existe nenhum versículo no Corão que eu não saiba aonde foi revelado e por que foi revelado, o motivo da revelação. Eu conheço todos os versículos. Para não dizer que ele era um bom hafiz, era uma pessoa que tinha memorizado o Corão e confiável. Irmãos, nós simplesmente queríamos dar esta visão de conhecermos quem era Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, para irmos no nosso tema, que é declarações de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. O Ibn Mas'ud, certo dia, estava com seus discípulos e ele disse o seguinte: Kaifa antum idha labisakum fitnatun? Como é que será a vossa situação? Como é que vocês vão ficar? Como é que será a situação do momento em que eu estou para contar aqui? Idha labisakum fitnatun. Quando aparecerem provações, quando aparecerem tentações, qual será a vossa situação? Idha labisakum fitnatun yarbu fiha as-saghir. Essas tentações, a criança vai nascer e vai pensar que é algo normal, enquanto é algo anormal.
O fitna vai acontecer, tentações vão acontecer, até que as crianças serão nascidas e vão pensar que aquilo que está a se fazer é normal, enquanto é algo anormal. E os mais velhos vão envelhecer achando que é uma coisa fazível. E nessa altura que eu estou a falar, as pessoas, aquilo que é haram, vão tornar como se fosse algo sunnah, como se fosse algo halal, como se fosse algo normal. Como será a vossa situação, vocês? Como é que vocês vão ficar nessa altura? Ibn Mas'ud disse o seguinte: e as pessoas, portanto, praticarem aquela coisa que é haram, portanto, praticar aquilo que é haram, vão pensar que é algo normal. E se por acaso alguém vier, se por acaso alguém vier dizer que, irmão, isso não se pode fazer, é haram, as pessoas vão dizer que, olha, isto aqui já está a deixar sunnah. Irmãos, afinal, estamos a falar do que concretamente? Eu só quero dar 2 exemplos. O Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quando vivia nessa altura, estava a dizer que aparecerá um tempo em que o haram vai tornar halal. E as pessoas vão praticar esse haram pensando que é algo normal, achando que é algo normal. Os miúdos vão crescer fazendo, os mais velhos vão envelhecer fazendo. E se alguém vier e disser para eles que, sabe, isso aqui é haram, não se pode fazer, as pessoas vão dizer que turikat sunnah, sunnah já está desleixado, já está abandonado, as pessoas estão a deixar sunnah. Irmãos, eu só quero dar 2 exemplos. O Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, num dos hadiths, ele dizia o seguinte: existe um grupo de pessoas que vão entrar no inferno, mas eu não consegui ver esse tipo de grupo. Pessoas que estarão no inferno, só que na minha era, neste meu tempo, esse tipo de pessoas não existem, não estão entre nós. Dentre eles, o Nabi dizia: Nisaun kasiyatun ariyat. Um dos grupos são mulheres vestidas, mas nuas. São mulheres vestidas, todavia nuas. São mulheres que aparentemente vestiram, mas estão nuas. Esse tipo de grupo, no tempo de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não existiam. Agora vos pergunto, irmãos, e cada um deve responder no seu íntimo: hoje em dia esse tipo de mulher temos ou não temos? As pessoas vão tomar algo haram como se fosse algo halal. Hoje em dia, quem repreende sua filha quando vê que está a fazer algo haram, está a usar uma roupa indecente? Quem? Porque não podemos mentir que aquelas mulheres não são muçulmanas, não. São nossas filhas, são nossas tias, inclusive são nossas esposas. O profeta está dizendo: Nisaun kasiyatun ariyat, são mulheres vestidas, mas nuas. Por que isso? Porque usaram uma roupa tão apertada que indica todo o seu corpo da forma que está desenhado. 2, usaram uma roupa que consegue se ver por dentro, é uma roupa transparente. 3, usaram uma roupa bem grande, mas com aquelas rachas insignificantes. Nisaun kasiyatun ariyat, são mulheres vestidas, mas nuas. A minha pergunta é, irmãos, no tempo de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, essas mulheres não existiam. Agora existem ou não? E se existem, quem repreende sua filha que isto não é algo halal? Quem dentre nós? Fizemos algo haram como se fosse halal. Um pai vê sua filha saindo de casa com uma roupa bem curta, este ano está a ir, com um calçonete que não serve, com
com uma sutiã está a sair de casa, nem pelo menos consegue dizer que, oh minha filha, esta roupa não pode ser usada como mulher. Não conseguimos dizer. Nós deixamos, deixa lá assim mesmo. Esta está perdida, eu não sei o que mais fazer. Mas você como pai, por que não pode dizer que isto não se pode fazer, é haram? Inclusive você deixa sua mulher mal vestida indo para o mercado. وَتُتَّخَذُ sunnah. Algo vai se tornar como se fosse sunnah. يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا. As pessoas vão conviver com esse algo haram, mas sendo algo haram. Irmãos, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, estava a falar com sua filha Fátima, porque não pense que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha filha como nós temos, não. Ele também tinha filhas. O Nabiullah estava a falar com sua filha e perguntou: oh Fátima, qual é a melhor coisa que a mulher pode fazer e deve fazer? A Fátima disse o seguinte: Khairun nisa, as melhores mulheres, alla yaraha ar-rijal, são aquelas mulheres que se preservam, são aquelas mulheres que não gostam de serem vistas com homens, são aquelas mulheres que ficam em casa normalmente e não saem, a não ser com maior necessidade. Hoje em dia as nossas mulheres saem das nossas próprias casas enquanto estão nas nossas casas. É lastimável algo que acontece nas redes sociais. Você encontra uma mulher muçulmana, usou hijab aqui em cima, com uma calça. Onde é que se aprendeu aquilo? Mulher de shehe, mulher de uma pessoa que reza 5 solates. Começa a aparecer homens estranhos a dizer: lindona, bem perfeita, gostei de te ver. Essa zanca inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Você está a dizer lindona, não sabe que é uma mulher do outro, e você que está a tirar uma foto dessa e não sabe que isso é haram. وَتُتَّخَذُ sunnah. Algo vai se fazer como se fosse sunnah, como se fosse halal. يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا. As pessoas vão fazer diariamente como se fosse algo normal. Aqui a Fátima está a dizer: Khairun nisa, as melhores mulheres são aquelas mulheres que não são vistas de qualquer maneira. A verdade é que tudo que é importante, tudo que é valorizado deve ser protegido. O Islã protege essas mulheres porque sabe que a mulher tem um grande papel na sociedade. E se vocês querem saber, essas frutas que vocês comem diariamente, vocês não observam que antes de vocês comerem a fruta tem uma casca que protege a fruta? Uma laranja, por exemplo, antes de você comer a fruta deve cascar. Tem uma proteção. Uma manga, por exemplo, tem uma proteção. Tudo que é importante não se apanha à toa. São raras vezes que as pessoas encontram um ouro no ar lento. Mas você, para encontrar um ouro que é algo valioso, você deve cavar. Está protegido porque é algo valioso. São as nossas mulheres. Então não podem ficar de qualquer maneira. وَتُتَّخَذُ sunnah. Vai se fazer como se fosse algo normal. O final do ano está para acontecer hoje em dia. Vocês verão isso. E devem proibir vossas esposas e vossas filhas. E Allah já disse no Corão: Innama amwalukum wa auladukum fitna. As vossas riquezas, os vossos filhos, as vossas filhas é uma tentação. Atenção, irmãos, o ano está para acabar. Muitos jovens hoje em dia você encontra na bebedeira. وَتُتَّخَذُ sunnah. Algo vai se tornar como se fosse halal. E você, irmão, está a dizer: mas esse só viu isso só de mulheres? Não. Até nos homens existe uma doença, irmãos. Nos homens também existe uma doença.
nós sabemos que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil qazn. O Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu aqueles cortes extravagantes. Cocorico, panque, galo, não sei, corte pato. Cai que te ravo. Todos os tipos de cortes. O Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu. A pergunta é: quem hoje em dia não sabe que aquilo é haram? Essa é a pergunta. Quem não sabe que cortar algo como aquilo não sabe que é haram? Quem dentre nós? A pergunta é: agora, os irmãos que cortam seguem a quem? Se o Nabi o proibiu? Essa é a pergunta. Estão a escolher na religião? Se estão a escolher, saibam que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Não é admissível para muçulmano ou crente, ou mesmo para uma crente. إذا قضى الله ورسوله أمرا. Quando o mensageiro Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que isto aqui é haram, أن يكون لهم الخيرة, eles escolherem e dizerem que não, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou seguir, isso aqui eu vou seguir, isso aqui não vou seguir. Não é o comportamento do mu'min ou do crente. Agora as pessoas que cortam seguem a quem? Essa é a pergunta. Existem irmãos já que estão a dizer: mas irmãos, não podemos escutar com rancor. Esta é uma religião e Allah subhanahu wa ta'ala irá nos perguntar por que nós não falávamos. Essa é a pergunta, irmãos. Se nós sabemos que é haram, por que continuamos fazendo? E cortar aquele tipo de corte é muito perigoso, por 3 motivos. Primeiro, porque você sabe que é haram. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que você está a ensinar os outros a fazer aquilo que você está a fazer. E nós sabemos muito bem que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que toda pessoa que ensinar algo, seja halal ou haram, a pessoa que vai ser influenciada também terá recompensa dessa pessoa. Agora imagine, você cortou um panque, seu irmão muçulmano também te viu e gostou desse teu panque, foi cortar ele também. Esse irmão foi visto também, outro foi cortar também, outro assim sucessivamente, 100 pessoas. Você morrer e outra pessoa ficar no mundo a cortar por causa da sua culpa. Quer dizer, isso vai se alastrar até no dia do juízo final. Quantos pecados você vai adquirir? Irmão, isto é religião. Isto é religião, irmãos. Devemos ter muito cuidado. E o terceiro perigo é que você está a praticar um pecado de uma forma aberta. E Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: Kullu ummati muafa. Todo o meu povo tem uma chance de ser perdoado pelo Allah. Illa al-mujahirin, excepto aquela gente que pratica de uma forma aberta. Irmão, você fez um pecado, não tem nenhum problema. Allah subhanahu wa ta'ala pode te perdoar. Mas se por acaso você fazer abertamente, Allah não vai te perdoar. Esse é o terceiro perigo, irmãos. Ibn Mas'ud estava a dizer na altura, está se concretizando hoje. As pessoas, aquilo que é haram, vão tornar como se fosse algo lícito, algo normal. Todo mundo vai praticar achando que é uma coisa normal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Meus prezados irmãos, o Ibn Mas'ud, quando falou aquilo,
O Abdullah ibn Mas'ud, quando falou aquilo, aqueles discípulos ficaram pasmados. Tanto que perguntaram a Ibn Mas'ud, dizendo: Mata dhalika ya Aba Abdirrahman? Quando que isso vai acontecer? Quando é que isso irá acontecer? O pai de Abdirrahman. O Ibn Mas'ud disse: isto vai acontecer quando? Por causa desses motivos. E nós, inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos dizer aqueles motivos que nós vamos conseguir. Se por acaso não terminarmos hoje, vamos terminar numa outra palestra, inshallah. O primeiro motivo, Ibn Mas'ud disse: إِذَا كَثُرَ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّ فُقَهَاؤُكُمْ. O primeiro motivo é quando as pessoas que leiam o Coran forem muitos. Ter muitas pessoas que leram o Coran, muita gente que lê o Coran. وَقَلَّ فُقَهَاؤُكُمْ. Só que as pessoas que percebem o Coran forem poucas. Muita gente que está a ler o Coran, mas não procura saber o que Allah está a dizer. Irmão, você já leu tantos livros, 100.000 livros. Você já leu 100 livros. Todo autor americano, egípcio, conheces. Mas não se dá tempo de ler a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Não se dá tempo de ler as palavras de Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, Ibn Mas'ud está a dizer aqui, isso vai acontecer quando? إذا كثر قراءكم. Quando os vossos leitores forem muitos. وقل فقهاؤكم. E os vossos sábios forem poucos. E hoje em dia eu arrisco dizendo que até os leitores já desapareceram. Até os leitores já desapareceram. Hoje em dia, começaram a se perguntar hoje, aqui onde estamos sentados, que irmão, qual foi a última vez que você leu o Coran? Um vai dizer um dia, outro 2 anos, outro 3 anos, outro 5 anos, outro nem Suratul Fatiha não sabe ler. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Irmãos, nem o Coran não estamos a ler. Por isso Ibn Qayyim rahimahullah, no seu livro Al-Fawaid, ele diz o seguinte: Al-Hajru bil-Quran anwa. Quando se diz que aquela gente está abandonando o Coran, tem tipos de abandono. Um dos abandonos é Hajru Sima'ihi, é você deixar de escutar o Coran. Você deixa de escutar o Coran, wa qira'ihi, e você deixar de ler o Coran, wa qira'atihi. Você deixa de escutar o Coran e deixa de ler o Coran. O segundo tipo, al-amalu bihi, você deixar de praticar mediante aquilo que está escrito no Coran. É também al-hajru bil Coran. Você está abandonando o Coran. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte: وقال الرسول, no dia do juízo final, onde todo mundo vai ficar ali, todo mundo aglomerado, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vai dizer: inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh Allah, esse meu povo abandonou o Qur'an. Quer dizer, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irá nos queixar e vai dizer: inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, este meu povo desdenhou o Qur'an, desprezou o Qur'an, não queria ler o Qur'an, não queria aprender o Qur'an, não queria fazer reflexão do Qur'an, não queria pedir cura com o Qur'an, não queria fazer meditação com o Qur'an. Allah disse no Qur'an: wajalna min al-Qur'ani ma huwa shifa. Allah tornou o Coran sendo como um curativo, um antídoto. Mas hoje em dia bastará uma pessoa adoecer um pouco, uma doença espiritual, atenção, uma doença espiritual, vai no feiticeiro, vai no curandeiro, vai em outras pessoas. Não chama um sheikh para ler para ele. Irmãos, isso vai acontecer quando nós deixarmos o Coran. A minha pergunta é: hoje em dia deixamos o Coran ou não? Hoje em dia lê o Coran ou não?
Abandonamos e não abandonamos. Se o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ir dizer que esse povo abandonou o Corão, vamos negar ou não? Eu gostaria de terminar aqui, por saber que o tempo é muito escasso. Estamos num tempo chuvoso. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Se por acaso Allah subhanahu wa ta'ala nos dar vida e oportunidade, viremos falar acerca daquilo que Abdullah ibn Mas'ud tinha dito. E nós, inshallah subhanahu wa ta'ala, termos proveito para que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque na senda reta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.